Nome. Você tá rindo de mim, é Thay. Olá, boa noite. Não. Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link. Quem estiver ao vivo aqui também, como você viu aqui, a gente estava no meio do nosso conteúdo premium, que a gente está convidando vocês que estão no link agora a participar também. O que significa que você tem que estar um pouquinho mais adiantado e não entrar atrasada no momento do link. Mas quem quiser entrar ao vivo pode entrar também no horário correto, às 9 da noite, e aí vai participar do premium, tá bom? Você sabe que eu tô brincando, mas é um convite real. Hoje nós vamos ler Levítico 8, e como eu deixei muito claro ontem na live de hoje, Deus já deixou aqui, ó, outro enunciado. Vocês sabem que nunca tiveram esses enunciados, e aí, como depois que eu reclamei e tudo mais, né, que eu nem gostei de ter reclamado, mas eu fiquei assim, por que eu não tenho. Como eu expliquei ontem, voltou. Então, hoje, para dar já essa introdução à consagração dos sacerdotes. Então, eles que foram escolhidos para serem sacerdotes, os levitas da tribo, né, de Levi, ou seja, a família de Moisés, que é Arão e os filhos dele, foram escolhidos para serem sacerdotes. Então, nesse momento aqui agora, a gente vai ver eles sendo consagrados, né? Vai falar sobre a consagração deles. Vamos fazer a nossa oração primeiramente, pedir a Deus a proteção e tudo mais, e aí a gente inicia a nossa live de hoje. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada. A gente sempre vai iniciar, enquanto a gente lembrar, puder e conseguir, meu Deus, nós vamos sempre, Senhor, começar essa live agradecendo, porque não tem como agradecer de outra forma. Então, começar de outra forma. Então, muito, 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 muito obrigada, meu Deus, por esse privilégio, por essa chance que a gente tem de poder te conhecer. A gente faz oração antes de iniciar, antes de entrar na sua palavra, Senhor, porque sabemos que precisamos da sua revelação, precisamos da sua proteção, precisamos do seu entendimento no nosso coração, no seu espírito que habita em nós. Então, que o Espírito Santo possa nos usar, que o Senhor possa me usar para revelar a nós aqui a sua palavra, a sua vontade, o que o Senhor quer dizer com cada coisa, da forma com que o Senhor faz essa live acontecer. Que o Senhor nos leve cada vez mais ao entendimento daquilo que o Senhor escreveu, que a gente possa ser mais de Ti e menos de nós, Jesus. Que a gente possa olhar para Ti como exemplo, como verdadeiro influência nessa vida, nessa geração, e que a gente possa fazer a diferença onde quer que a gente vá, na vida de pessoas que a gente cruzar nessa vida, Senhor. Que a gente possa levar a sua luz, o seu nome, a sua palavra, que a gente ajude as almas perdidas a voltarem, a encontrarem a Ti e voltarem a Deus. Peço para que o Senhor nos proteja, nos livre de distrações, que a gente esteja invisível ao demônio, todos os anjos dele, Senhor, todo o exército dele. Eu peço para que possamos estar sempre brilhando na sua luz, que a gente possa sempre manter a nossa fé, que a gente possa estar sempre andando ao seu lado. E todas as vezes, meu Deus, em que a vida, ou que desertos, ou que situações tentarem tirar a gente de perto do Senhor, que o Senhor nos lembre através do Espírito Santo a quem pertencemos. Em nome de Jesus agradeço, nos dê uma boa live, nos abençoe, nos dê saúde abundante para todos que estão ouvindo nesse momento a minha voz, meu Deus, e que o Senhor possa continuar do nosso lado como nosso melhor amigo, nosso mestre, salvador. Obrigada, meu Deus, por ser esse Pai maravilhoso. Obrigada por podermos te chamar de Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Em nome de Jesus, consagramos essa live a Ti. Amém. Vamos lá. Capítulo 8, a consagração dos sacerdotes. Então, o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos, as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. E é isso que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Isso aí você pode entender como batismo, você pode entender por que que aqui eles foram lavados com água. O batismo, ele significa a mesma coisa. O batismo, ele é para lavar e purificar simbolicamente a salvação, o que você vai receber, que é a salvação. Não existe um ser humano, nem com base bíblica, dizer que é o batismo que salva, ok? Se você não é batizado em água, se você não é batizado, você é batizado pelo Espírito Santo, pela graça, e não foi algo que você escolheu ir fazer. Você não foi, você não conquistou, você não marcou horário com ninguém, com pastor, com padre, com quem quer que seja, você não marcou horário com ninguém para conseguir a sua salvação.
a não ser ele que marcou o horário na sua vida, no momento exato que você foi escolhido para poder ser convertido e para poder pertencer a ele, ok? Então, o batismo especificamente, ele vem de um ritual de limpeza de Deus, de purificação. Vocês vão ver ele se lavando para chegar perto de Deus, vocês vão ver ele se lavando na sinagoga para entrar, né, no templo, vocês vão ver lavando as mãos antes disso, vocês vão ver, porque a água ela representa a pureza, né? O limpar o que é o sujo. Então, o batismo especificamente, ele não salva ninguém. Não adianta, eu vou me batizar, vou lá no Rio Jordão para me batizar. Você pode ir onde for. O batismo não salva ninguém. O que salva é você, é o que está escrito na palavra de Deus. Você declarar com a sua boca que Cristo é o Salvador, Filho de Deus, e acreditar de coração que ele, obviamente, é o Filho de Deus, Salvador. Então, não adianta pôr o batismo como se fosse, ai, mas isso e aquilo. Deixa eu ver se é uma mensagem de vocês aqui. Uma dúvida quanto ao batismo. Pode escrever sobre o batismo aqui, que a gente fala, porque a gente está falando disso agora, inclusive. Então, vou deixar aberta a caixinha e você vai digitando. Então, a água é para isso, é para purificar, é a preparação de que você vai. Aí, como é que eu sei que isso pode ser, tá? Como é que isso. Mas o pastor fala isso, ou a pessoa X fala aquilo, ou... Leia a palavra de Deus. Que Cristo fez antes de receber o Espírito Santo, que é isso que acontece com a gente. Quando a gente é salvo, a gente recebe o Espírito Santo, correto? Não foi ao contrário. Então, o que aconteceu? Cristo se lavou como um ritual judaico, como a gente está vendo que isso aqui é para os israelitas, para os judeus, a gente está vendo, ele se lavou. Aí ele veio, o Espírito Santo, né? Obviamente que ele é Cristo, ele ia precisar declarar que ele crê em Cristo, ele é próprio Cristo. O que aconteceu em Atos, quando Cristo, quando acontece o mover da igreja ali acontece, que é o Pentecoste, né? Que é quando o Espírito Santo desceu e ali habitou em todos eles começaram a falar em todas as línguas e tudo mais. O que aconteceu ali? Eles não estavam com a piscina, não estavam com banheiro, não estavam com nenhum tipo de batismo. Eles foram batizados no Espírito Santo, ok? Então é necessário a gente entender isso. Eles eram judeus e tinham como é que fala? E tinham um ritual de limpeza, foi o que Cristo fez. Em Atos, eles são judeus messiânicos. A salvação vem dele, da graça de Cristo. Não é a gente indo para um lugar específico e ser salvo naquela água. Aquela água é linda simbolicamente. Você ir, você se purificar, você entender espiritualmente ter esse momento com Deus, que é lindo, você se lavar, se banhar e você, olha, tem o Espírito Santo. Isso é lindo fazer isso, não existe problema, não existe nada para as pessoas, né, não complicarem. Ah, mas aí a Thay falou, não existe problema nenhum fazer isso. A gente está falando aqui de algo que é preto no branco, que é bíblico. Não é a água que te salva, é a graça de Cristo que te salva, ok? Faz parte de você a igreja, faz parte de você se batizar, faz parte do que você quiser fazer, ok? O que eu entendo por salvação é quando você confessa com a sua boca que Cristo é seu Salvador publicamente e tem que crer de coração também, não é só confessar com a boca. A passagem ela é bem clara com isso. E nesse caso, o batismo é a confissão. No meu entendimento, era apenas pelo batismo mesmo, mas como ainda não cheguei nessa parte da Bíblia é só o meu entendimento. É lindo você se confessar publicamente, por exemplo, que você é cristão, mas a sua confissão é você e Deus. Você pode ir na sua própria casa se batizar, né? Que existem regras hoje em dia que só o pastor pode e tudo mais. A água ela representa limpeza. Se você for, né, se você tiver sem o batismo, se você não tem que isso aqui, ó, por exemplo, publicamente, foi criada essa ordem de que você vai numa igreja para você ser batizado. Você não tem que ser batizado em águas publicamente ou nem não publicamente, porque isso não vai fazer diferença na sua salvação. Isso faz em você, como você falou, você quer colocar como se fosse publicamente você confessando que você é cristã. Você pode fazer isso, você vai na igreja, você marca, é um ritual lindo, é muito emocionante. Tem pessoas que, sabe, sentem o Espírito Santo, tem pessoas que choram, tem pessoas que, né? Mas não existe nenhum lugar na Bíblia você falar que você é salvo no batismo. Você é salvo através, você é batizado no Espírito Santo. Por quê? Você entender que o batismo é o que te salva, por exemplo, se você estiver num deserto e não tiver água.
como é que você é salvo? Se você estiver numa igreja que faltou água, como é que você é salvo? Se você estiver num lugar onde não tem abundância de água para você se lavar, se banhar, como a gente entende que é o batismo, como é que você se salva? E outra coisa, se você vai se salvar só quando você for ter o batismo, né, digamos assim, então isso significa que você controlou o momento em que você tem que ir você receber Cristo. Isso não existe. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e você ser convertido com a sua boca, que é onde vai ter sempre, onde vai estar sempre. Pessoas na cadeia, pessoas em lugares remotos, pessoas que não têm acesso a esse ritual da igreja, ou não têm acesso, como se batizam? Como se afastam de Deus por não ter água para se batizar? Então, o que a gente está falando aqui é lindo, é mágico, não tem problema fazer, é possível fazer, qualquer pessoa pode se batizar na água, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua salvação não vem daquilo, não vem da água especificamente, não vem. É um ritual, obviamente. A gente vê na Bíblia sobre o batismo, a gente vê na Bíblia sobre a água, a gente vê sobre Cristo se batizou, que isso é o que todo mundo usa. Tem pessoas que pegam essa parte, até Cristo se batizou. Bom, ele não se batizou, né? Obviamente, se batizou sim, né? João Batista batizou, o batismo vem disso, mas ele era judeu e tinha um ritual para tal, né? E isso é antes dele morrer, ressuscitar e estar disponível para todos. Até então ele veio, como diz a palavra, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, correto? Então, ele veio para os judeus. Ele não quebrou um protocolo, não quebrou uma regra, não quebrou um mandamento, não quebrou uma lei, nada. Então, ele fez exatamente como todos tinham que fazer. Os judeus era assim: você se lavava, se batizava, se arrependia, e aí você era salvo. Não tem confissão. Não tem confissão para judeu. Não existe o judeu chegar e falar com a sua própria palavra, com a sua própria boca, dizer que é salvo. Isso aí veio depois, e isso aí era para os que não rejeitaram a Cristo, né? Porque depois, quando a gente chegar mais lá na frente, vocês vão ver. O acesso de Cristo a todo mundo era como se fosse como é que eu posso dizer, uma punição aos judeus, porque eles eram de Cristo, eles rejeitaram Cristo. É como a palavra diz, ele veio para os seus e foi rejeitado, e por isso ele se fez disponível a todos, né? Então isso para os judeus era algo que ele era, né? Cristo era Messias, era judeu, tudo mais, e ele se fez presente porque foi rejeitado. Ok? Então, uma coisa não, você não chega a Cristo por conta da água, senão ninguém receberia o Espírito Santo em Atos. Você vai ver Atos 1, Atos 2, quando começa, o Espírito Santo desce, né? E invade o corpo deles todos ali, naquele momento ele começa a pertencer, o Espírito Santo pertence a nós pertencemos ao Espírito Santo a partir daquele momento. Não tinha esse momento antes de Pentecostes, que é esse dia, que é esse momento, em Atos. Então, o batismo, ele não te dá a salvação. Ele pode, como você quer traduzir, quer colocar isso como se fosse uma confissão pública, acho lindo, eu amo, acho não tem problema nenhum. Agora, não pode a água ser a salvação. Isso não existe, ok? A purificação, sim. Lavar, sim, tudo mais. Cristo, por exemplo, lavou os pés dos apóstolos, preparou eles para o grande banquete, né? A Santa Ceia e tudo mais. E essa Santa Ceia, obviamente, Cristo sendo a oferta, entendendo isso depois, porque não é somente o pão. O pão que ele pegou ali para falar, esse pão, tudo mais, o que Cristo falou ali é representação dele. Ele não ia pegar um pedaço da carne dele, aquilo ali é para representar ele. Então, naquele momento ali, ele lavou o pé dos judeus, tudo mais, dos apóstolos, que eram todos os judeus, não tinha um apóstolo que não era. E aí sim, eles fizeram um ritual e aí eles ficaram prontos, preparados, tudo isso. Então, a água ela tem um ritual de limpeza, não de salvação, ok? E aí você pode, obviamente, colocar o batismo com isso, com aquilo, mas salvação é uma coisa. E eu recomendo as pessoas que tenham esse momento de batismo, eu recomendo as pessoas que tenham esse ritual, esse momento, porque é lindo, simbolicamente, emocionalmente, espiritualmente, tudo isso faz com que as pessoas se conectem mais, né? Mas não tem nada que salva se não for sua boca. Você pode muito bem ir lá se batizar, daqui a tanto tempo você nunca
ter conhecido Cristo, você nem participar de comunhão de Cristo, você nem ser mais cristão, você nem, porque nunca foi. Então não é a água, ok? Agora, quando Deus põe no seu coração, quando você fala da sua boca, é diferente. Quando você reconhece que Ele é o seu Salvador, quando você diz que Ele é o seu Salvador e você acredita de coração, não adianta se batizar e não crer. Não adianta dizer, eu já vi tantas pessoas que se dizem, eu sou um ex-cristão, nunca foi. Porque o Espírito Santo, ele não sai. O Espírito Santo não sai simplesmente, esse aqui está indo para o mau caminho, vou sair, vou deixar se perder. Deus tem um interesse muito gigante em salvar almas. Cristo é salvar almas. Cristo não é salvar a gente na terra, é salvar a gente espiritual, para ir para onde? Para a eternidade com Ele. Então, você precisa sair daqui. Crer de coração. E aí você fala que Ele é seu Salvador e tudo mais, ok? Mas em Marcos fala que é crer e batizar? Não entendi. É porque tive que estudar sobre para poder me batizar. São doutrinas e formas que a igreja traduz e diz a você como funciona. Entendeu? Mas não é exatamente. A gente pode voltar nisso daqui a pouco, porque senão a live vai ficar muito longa. Ou eu posso ler aqui agora também. Sim, sim, não, pode ser depois, é que eu tenho muita dúvida mesmo. Desculpa até falar agora, mas pode ser depois, porque eu realmente quero falar sobre. Tá. Então eu vou continuar lendo aqui. A gente pode fazer no conteúdo premium depois que acabar, ou a gente pode deixar Tá amanhã, em bom. qualquer momento. Mas só entenda que Marcos não é Paulo. Paulo não fala para os judeus. Paulo foi escolhido, como diz a palavra, escolhido por Cristo para pregar aos gentios, ok? O batismo é necessário para os judeus. Arrependimento e batismo, né? Quando você se arrepende, você crê e aí você é salvo, mas também tem que ir através de Cristo, ok? Mas a gente pode falar sobre isso. O ponto principal, o núcleo principal disso é a água não é o que salva. É você confessar com a sua boca. Se você for abrir e ver o que é. Se você confessar com a sua boca e crer de todo o seu coração que Cristo, Senhor Jesus, é o Salvador, é Filho de Deus, e creres de coração, você será salvo. Paulo não fala, se você crer, se você confessar e se batizar, porque você é batizado no Espírito, não na água, ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui a caixinha. Colocou a túnica oficial em Arão. Deixa eu só fazer um cálculo aqui, ver quanto tempo é, meu Deus, peraí. Ixi, hoje é 36, então vamos continuar, peraí. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com um manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal e prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Inclusive, isso aqui é importante a gente ver, tá bom? Porque as sandálias, o cinturão, o manto, tudo isso aqui é para quem era sacerdote, né? Para quem ia servir a Deus. Cristo veio servir o quem? A Deus. Ele tem, como é que fala? A gente vê no Novo Testamento a descrição da roupa de Cristo também, então é importante a gente saber que Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele também é sacerdote, né? Ele é o sumo, ele é o maior de todos, o último e maior de todos os sacerdotes. Então, isso aqui é que Deus não muda, Deus escreve as coisas e não muda. Então, isso aqui tudo faz parte, a roupa de Cristo, o linho, tudo o que era, ok? Só não o colete, né? Sacerdotal, Cristo não tinha. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema da santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco sobre o óleo, do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas e amarrou neles o cinturão e pôs-lhes
na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo. Por que Moisés matou? Moisés é irmão de Arão, então ele é a mesma tribo, a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que pode chegar e fazer o ritual disso tudo, ok? Arão e seus filhos foram chamados para o sacerdócio especificamente, para fazer como tarefa, ok? Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou-os nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar, desse modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado e os 2 rins e a gordura ao redor deles e as queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto, Arão e seus filhos, holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. E foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Já falou sobre o direito e o esquerdo, né? Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita e no polegar da mão direita, no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado e os 2 rins, e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre as partes, colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta para o Senhor, especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e... eu botei a mão aqui porque é do animal. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto, como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés, do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção, um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas e sobre seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão e os seus filhos com as suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhem o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam-na ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e os seus filhos comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer a expiação por vocês.
Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Eu vou finalizar a live aqui agora, para quem estiver no link, né? Que aí não fica muito longa para vocês. E vou continuar ao vivo aqui para a gente falar mais sobre aquilo para quem quiser. Quem quiser sair, a live já terminou hoje. A gente volta, se Deus quiser, amanhã, em nome de Jesus, com o capítulo 9 de Levítico. E aí a gravação eu paro agora, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu ver onde para aqui, só aqui.